Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você continua aqui comigo nesse curso. Espero que a última aula tenha sido esclarecedora para você. Eu te prometi 3 regras que dariam conta da crase, que eliminariam as demais. Concordou comigo? Te ajudou realmente? Eu tenho certeza que sim. De repente você pensou assim, professor, não sei ainda, eu estou meio inseguro, insegura. É normal, essas regras são novas para você. Você nunca tinha visto isso, talvez, com outro professor, outro curso, tá? É uma inovação, realmente, isso que eu apresentei a você. Então, esta aula, este vídeo, serve para que nós pratiquemos efetivamente, pratiquemos mais essas ideias que foram apresentadas, tá? Então, a gente vai retomar aqui o conceito da crase, vamos retomar a crase tipo 1 e a ocorrência da crase tipo 2 em exercícios de alguns concursos, algumas bancas de 2017. São bem recentes. Tá legal? Então acompanha aqui na telinha, vamos lá. Nós temos aqui então uma questão do CESP-UNB, uma questão de 2017 do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. Essa questão tem um texto a ela vinculado, né? Não vamos ler o texto, o que nos interessa é o trecho que a própria banca selecionou. Então vamos ler a questão como um todo, gente. No trecho em uma época anterior a 2 dinossauros, linhas 2 e 3, do texto, o emprego do sinal indicativo de crase ocorre da... Olha as alternativas que ele propõe. Letra A, regra de acentuação de palavras monossílabas. Letra B, presença de expressão adverbial com o nome feminino. Letra C, elipse do nome época imediatamente depois de A, na linha 3. Letra D, regência do adjetivo anterior, linha 3, e presença do artigo feminino antes do termo elíptico época. E alternativa letra E, regência do nome época, linha 3. Perceberam? O que você marcaria aqui então? Essa é a típica questão do conceito de crase, tá? Nota então que nós temos aqui uma alternativa que pode nos enganar, é a letra D. A palavra anterior rege uma preposição a. Notem, anterior a alguma coisa, certo? Então temos a preposição que o nome exige. E presença, continuando, do artigo feminino antes do termo elíptico época. Tá bonitinho aqui, não tá? Aparentemente é letra D, mas se você marca a letra D, você se equivoca, você erra a questão. Por quê? Porque esse tipo de crase não é a crase que está ocorrendo entre uma preposição e um artigo feminino, não. Está ocorrendo entre uma preposição e um pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo a é muito semelhante ao artigo em sua essência, em sua estrutura, mas não é. Professor, como que eu sei que isso não é um artigo? Porque o artigo ele precisa acompanhar um substantivo. Na verdade, essa palavra aqui é o pronome demonstrativo a que retoma um substantivo anterior. Que substantivo é esse? Época. Observe a leitura. Em uma época anterior à época dos dinossauros. Então, esse pronome demonstrativo cumpre a função de retomar um termo anterior e, portanto, esse a, idêntico à preposição exigida pelo adjetivo, pelo nome anterior, se funde, se contrai, dando origem à crase. Logo, a resposta correta a essa questão só pode ser a letra C. Elipse do nome época imediatamente depois de A, na linha 3. Logicamente, você precisa nessa questão também ter um outro conhecimento, o da elipse. O que é elipse? A elipse é simplesmente a omissão de um termo, é simplesmente você omitir, suprimir uma palavra na frase. Na letra A, regra de acentuação, nada a ver aqui. Sabemos que a crase não é uma acentuação simples, tudo bem, nós temos um acento grave indicativo da crase, mas não se encaixa em regra de acentuação gráfica da língua portuguesa comum. A letra B também não é possível, né? Porque a expressão adverbial aí, ela está anterior, né? Então não rege aí a preposição. E a letra E, regência do nome época, também não se aplica, porque época é a palavra que está anterior a que realmente se refere, que rege essa preposição. A única possível é a letra C, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda questão. Essa segunda questão, prosseguindo aqui nesse tipo de crase,
É a questão, mais duas lacunas para a gente preencher, para a gente perceber a aplicação, tá? Da crase 1 ainda. Costumo ir àquela ilha para pescar. Olha aí, pessoal, será que colocaremos aqui a crase no pronome demonstrativo aquela? É simples, você já aprendeu isso, né? O verbo ir, ele rege, ele exige que tipo de preposição? Quem vai a algum lugar, né? Então, o verbo ir, ele pede preposição a. E a palavra aquela já tem de início a vogal a. A junção dessa preposição do verbo ir com a vogal inicial do demonstrativo aquela, a vogal a, vai dar o quê? Crase. Então, vamos aqui colocar o pronome demonstrativo com o sinal indicativo de crase, o acento grave. Na frase 3, uma questãozinha 3 aí, uma frase que destacamos aqui, mais uma. Esta camisa é igual a que vimos ontem em outra loja. Este a é também o pronome demonstrativo, pessoal. Não é o a artigo, porque o artigo precisa acompanhar substantivo. E percebemos que esse que não é substantivo, é um pronome. Então, esta camisa é igual a que vimos ontem, poderíamos até imaginar a palavra aquela aqui, olha, subentendida, retomando camisa. Esta camisa é igual àquela camisa, aquela que vimos ontem. Então, o que é igual a, notem que o nome igual, o adjetivo igual, rege a preposição a, igual a. E que o pronome que vem aqui, retomando camisa, acaba se fundindo, se misturando a essa preposição, fazendo que tenhamos o quê? Esta camisa é igual a, com a crase, isso mesmo, que vimos ontem em outra loja. E aí, legal, né? Com esses exemplos agora que eu mostrei a você, percebeu-se que houve uma retomada daquilo que nós vimos teoricamente nos vídeos anteriores, não é mesmo? E eu quero continuar aqui nesse vídeo com isso. Agora, vamos fazer uma retomada em exercícios da crase em sua ocorrência tipo 2, ou seja, a crase entre preposição e o artigo definido a. É agora que nós vamos aplicar aqueles 3 macetes. Lembrando que isso é 95% da crase em concurso, gente. Isso que a gente viu aqui agora é interessante, né? O conceito da crase ali entre a preposição e o artigo, a preposição e o pronome, ou com o pronome demonstrativo. Mas não é tão comum, apesar de ser cobrado também. A crase realmente é cobrada entre a preposição e o artigo. Essa fusão que nos interessa. Vamos lá então? Acompanhe aqui na tela. Olha a primeira frase que eu separei para você. A frase 1. Compre a caminhonete a gasolina a partir de R$120 mil. Olha só, caminhonete, não está errado não, tá? É caminhonete ou caminhonete com NH. Isso é variante do português, fica tranquilo. Volta para a crase. Então, eu quero saber se na primeira lacuna o que eu vou empregar é a crase ou somente uma preposição ou somente o artigo. Ou seja, é craseado ou não é? Vamos aqui aplicar os 3 macetes, as 3 regrinhas que nós vimos no vídeo anterior. Vamos lá. A palavra caminhonete é uma palavra feminina? Sim, a caminhonete. Se eu substituir caminhonete por uma masculina de mesmo campo semântico, caminhão, será que teremos a ocorrência da combinação ao? Observem, compre ao caminhão? Não deu, é compre o caminhão. Percebeu então que não surge ao? Eu nem vou para o terceiro macete, não precisa. Já morreu aqui no segundo. O que significa isso? Que aqui não haverá a ocorrência da crase. Note que é fácil até perceber isso aqui, né? Nós temos o verbo comprar, que é transitivo direto, e ele não pede preposição. Então ficaria compre o caminhão. Então compre a caminhonete, é somente o a, sem crase, ok? Prosseguindo, a gasolina. Eu tenho quase certeza que você colocou a crase aqui, se não pensou direito em aplicar aqueles 3 macetes. Não é isso? Então olha só, compre a caminhonete a gasolina. Gasolina é feminina? Sim, é uma palavra feminina. A palavra gasolina, ao ser substituída por uma outra palavra que seja masculina, de mesmo campo semântico, e aqui você pode pensar em colocar álcool, colocar gás, colocar diesel. Então vamos. Compra caminhonete, é a diesel ou ao diesel? A álcool ou ao álcool? É a gás ou ao gás? Ao não cabe aqui, percebeu? É caminhonete a diesel, né?
Notem que aqui também eu não tenho a ocorrência de ao, então não temos a crase. E finalmente, a partir de R$120 mil. Notou que aqui nós temos a palavra partir. O que partir? Qual é a classe gramatical? É verbo. E qual é o gênero de um verbo? Verbo não possui gênero, não tem masculino nem feminino, a não ser quando está em sua forma nominal de particípio, né? Aí é um caso à parte. Mas, em regra geral, o verbo não possui gênero, tá ok? Gente, se o verbo não possui gênero, qual é o primeiro macete da crase? A crase tem que ser feminina. Se o verbo não possui gênero, não é nem masculino nem feminino. Logo, regra geral, não ocorre crase diante de verbo. Mas o motivo você já sabe, né? Porque o verbo não é palavra feminina, não possui gênero. E a regra essencial é essa aí. Volta para a tela, segunda frase. Essa é um pouquinho mais difícil, fica atento, hein? Cuidado com as vírgulas. Um dia encontraremos a porta do paraíso, a recompensa prometida há séculos. Olha só, gente. Um aluno Juninho, né? Aquele candidato mais incauto, não leria essa vírgula aqui e poderia achar que o que ele vai encontrar é a porta do paraíso, mas não é isso. Note bem, um dia encontraremos o que na verdade? Encontraremos a recompensa prometida há séculos. E onde vamos encontrar essa recompensa? Diante da porta do paraíso, a porta do paraíso. Percebeu? Então, na verdade, a ligação aqui de complemento do verbo não se faz com a porta do paraíso, e sim com a recompensa prometida. Vamos pular, então, essa circunstância que está aí, a porta do paraíso, e vamos ler diretamente. Olha só. Um dia encontraremos a recompensa prometida. Vamos lá, então. Aplica os 3 macetes aí. A palavra recompensa feminina troca a recompensa por uma masculina. Prêmio. Encontraremos o prêmio ou encontraremos ao prêmio? Percebeu? Quando você troca por prêmio, não surge a combinação ao. Esse é o maior indício de que aqui não pode haver crase. Então, mais uma vez, temos aqui somente a ocorrência de quê? Justamente do artigo, tá bom? Volta para a tela. Vamos agora retornar aí à lacuna anterior. Um dia encontraremos... Onde encontraremos? A porta do paraíso. Porta é feminina, a palavra. E se nós colocássemos aqui uma palavra masculina? Portão do paraíso. Ou pórtico do paraíso. Então, um dia encontraremos ao pórtico do paraíso, ao portão, ou seja, diante do portão. Percebeu que diante de é uma locução prepositiva e cabe aqui, diante de mais o, diante do. Então, cabe também a preposição a. Encontraremos ao portão, ao pórtico. Logo, temos a palavra feminina, temos a ocorrência de ao substituirmos a palavra feminina por uma masculina. E olha o terceiro macete. Vamos ver se a palavra porta pode ou não desempenhar a função sintática de sujeito com o artigo. Olha lá. A porta do paraíso é linda. Perceberam? Temos aqui, então, sim, um sujeito com o artigo. Crase nela! Uma lacuna com crase. Percebeu? Então, um dia encontraremos a porta do paraíso com crase, a recompensa sem crase, prometida há séculos. Aqui a coisa muda um pouquinho. E aqui eu quero passar para você um conhecimento a mais, uma coisa um pouco mais até sofisticada em relação à crase, tá? Podemos dizer assim. O que você acha que vai nessa lacuna aqui? Olha para a tela aí, olha, de novo. Esse há séculos é com crase ou sem crase? Você poderia pensar, professor, isso aí eu mato de cara, século é masculina, não vai ter crase. Entretanto, aqui eu tenho uma outra ocorrência, um outro tipo de coisa. Você percebeu que se está prometida há séculos, é porque faz séculos, é porque se refere a um tempo realmente anterior, a um tempo passado, a um tempo já decorrido? Pois é, nesses casos em que temos essa ideia de tempo passado, nós não podemos mais usar o a comum, a preposição, ou o artigo, ou a junção dos dois. Temos que usar o quê? Olha para cá, o verbo haver. Então é haver com a, com H e acento. É isso mesmo. Então, olha só outros exemplos para poder ajudar você a entender melhor. Não vejo sua irmã há 2 meses. Percebeu? Olha essa lacuna aqui, ó. O que eu vou colocar?
é o verbo haver. Não vejo sua irmã há 2 meses. Temos aqui a ocorrência do passado. Professor, e se for a ocorrência de futuro? Se for a ocorrência de futuro, grave isso, vamos usar somente a preposição a. E fica assim, verei sua irmã, olha outro exemplo, verei sua irmã daqui a 2 dias. Esse a não tem H, porque não se refere a passado. Não pode ter crase, é somente uma preposição, porque indica a ideia de futuro. Compreendeu então? É isso, pessoal. Meu amigo, minha amiga, a continuação deste vídeo está no próximo vídeo. Vamos continuar corrigindo algumas questões, alguns exercícios de crase. Vejo você então, até breve.